Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Deixa eu começar hoje aqui para vocês, né? Para nossa comunidade aqui, com alguns avisos. Primeiro deles, nós não retomamos esse domingo, ainda achamos que está um pouquinho em cima ainda dessa fase ruim da pandemia, mas agora nós vamos semana a semana, então provavelmente vamos tentar retomar semana que vem. E por conta disso, hoje eu não vou fazer o vídeo da ceia, tá bom? Por que eu não vou fazer o vídeo da ceia? Porque se tudo der certo e a gente conseguir abrir na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos celebrar a ceia com quem estiver aqui, né? Que eu sei que vocês estão com saudade. Eu falo que tomar a ceia sozinho é muito ruim. Eu até por mim, eu não faria a ceia para tomar em casa por uma razão muito simples. Porque ceia é um momento de comunhão, ceia é um momento de aproximar-se da mesa em comunhão com Deus e com os irmãos, né? Então, particularmente no que diz respeito a mim, eu não faria, porque eu fico imaginando, às vezes, a pessoa que está sozinha em casa tomar a ceia sozinha, deve ser muito esquisito. Então, a ceia é um evento comunitário, né? Como era na igreja primitiva. E dessa forma, se for possível, nós vamos fazer na semana que vem, ok? Hoje eu quero falar para vocês sobre um tema que eu já tive a oportunidade de falar dele algumas outras vezes, mas que cabe muito bem a gente relembrar essas questões importantes, que é o viver e o morrer a cada dia, né? A gente fala da morte e geralmente a gente tem uma perspectiva da morte muito ruim, da morte como fim, da morte como sofrimento, da morte como separação, da morte como dor, não é verdade? A gente pensa em hospital, em caixão, em velório, em enterro, em tristeza. Mas a morte na Bíblia, ela tem um outro significado que não é o significado de término, de fim e de separação. Na Bíblia, a morte, ela é vista também como uma metáfora muito importante para recomeços, como por exemplo no batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos para a nova vida. Então, a Bíblia vai falar da morte do velho homem, do nascimento do novo homem. Então, a Bíblia, ela tem a morte ali como uma metáfora, como uma figura de recomeços, né? E isso é muito importante para a gente, tá? Lá em João 12, no verso 24, né, Evangelho de João 12, verso 24, está escrito assim: em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Essa é uma palavra muito poderosa, é um versículo bastante conhecido da palavra, e que ressalta, né, traz para a gente essa perspectiva de renovação da vida. Se aquele que está em Cristo não morrer para a velha vida, fica ele só. Fica ele e a velha vida. Ele ou ela e seus maus hábitos. A vida distante, divorciada de Deus. Mas, se morrer, diz o texto, produz muito fruto, porque é um recomeço, é uma vida nova. Como diz a palavra, aquele que está em Cristo é nova criatura, né? Então, entendam esse pensamento, isso é fundamental. Se nós tivemos de fato um encontro com Cristo, nossa vida tem de ser nova, ela não pode continuar velha. Se nós tivermos um encontro com Cristo, a vida não pode ser a vida velha remendada, a vida velha maquiada. Não, gente, tem que ser uma vida nova. Tem que ser eu mesmo, lógico, eu não vou deixar de ser quem eu sou, né? Mas sou eu diante da perspectiva de viver uma nova vida.
Então a gente tem de pensar, como a Bíblia ensina, que a morte, nesse sentido que o texto traz, é o ponto de partida para algo novo. É o início de uma nova caminhada. É a fronteira que deixa o passado e a velha vida para trás e nos coloca diante de um futuro, né, de um presente, de um futuro diante da vida nova, né? Então é essa dicotomia entre o que é velho e o que é novo, entre aquilo que se deixa para trás e o que se começa a viver daqui para frente, tá? Então deixa eu me dar uns exemplos rápidos do que praticamente significa. Vocês sabem que eu gosto muito dessa palavra praticamente. Eu falo que Bíblia não é para a gente ficar viajando na maionese, elocubrando, filosofando, pensando e nada acontece. Não, gente. A palavra de Deus, a Bíblia, né, o encontro com Cristo, é para gerar em nós uma nova vida. Ou seja, um novo jeito de viver. Não só um jeito de pensar, mas um novo jeito de viver. Praticamente. Como é que o Evangelho se traduz praticamente nas nossas vidas? Então, eu vou dar uns exemplos aqui, né, dessa perspectiva que o texto nos coloca do morrer e nascer de novo, né? Do morrer para a velha vida e nascer para a vida nova. Então vamos pensar assim, ó, se eu desejo ser, né? Se você que está me assistindo aí deseja ser um marido melhor, eu preciso deixar morrer, né? E você precisa deixar morrer dentro de você o solteiro, né? O homem solteiro que ainda faz planos sozinho, sem considerar a sua parceira, a sua esposa, não é verdade? Então, percebe que há uma transição entre a vida de solteiro e a vida de casado? Para a gente poder viver a vida de casado com maturidade, para viver uma vida de casado saudável, né? A esposa tem que deixar a sua vida de solteira, o marido tem que deixar morrer a vida de solteiro. Por quê? Porque agora ele não é mais solteiro, ela não é mais solteira. Ela agora vive uma vida conjunta, onde não é mais a vida do eu, é a vida do nosso. Como é que nós vamos viver juntos, né? Por isso que eu falo que é impensável, não dá para pensar em casamento sem renúncias pessoais. Eu não boto fé nesse tipo de amor que não acredita em renúncias pessoais. Eu não acredito num casamento onde as pessoas creiam que é possível entrar no casamento e viver como elas viviam quando elas eram solteiras. Não acredito. Por quê? Porque o casamento impõe a nós renúncias importantes e renúncias que nós fazemos com prazer, renúncias que nós fazemos com alegria, porque nós fazemos essas renúncias motivadas por amor. Então, não é uma negação de si mesmo, tá? No casamento, nós respeitamos o que a esposa é, o que o marido é, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, mas agora esses dois indivíduos, essas duas pessoas autônomas, elas vão viver uma vida conjunta. Dentro dessa vida conjunta, lógico que vai ter um espaço, né? Um espaço para o eu do marido, um espaço para o eu da esposa, mas tem um espaço do nosso. Senão não é casamento, não é melhor você continuar na vida de solteiro, né? Então, se um filho deseja ser um filho mais maduro, ele precisa deixar morrer dentro dele a criança mimada que ele foi um dia, a criança birrenta, a criança imatura, o rebelde de ontem precisa morrer. Para quê? Para que ele dê início à juventude, para que ele dê início a uma fase mais madura, mais pé no chão da vida, né? Não dá para a gente viver na loucura da vida. Eu conheço gente assim, né? Eu conheço jovens irresponsáveis e imaturos de 50 anos, tá? Então, vocês percebem que para a nossa vida com Cristo, o velho homem precisa morrer, o novo homem precisa nascer. Mas em vários outros aspectos da nossa vida, nós precisamos também, vamos imaginar assim, desse rito de passagem, né, da vida velha para a vida nova.
né? Deixar a vida de solteiro e ir para a vida de casado é deixar uma vida velha e começar uma vida nova. Há todo um aprendizado envolvido no que é ser marido. Você já teve uma fase de deixar de ser filhinho da mamãe e passar a viver por conta própria a sua vida de solteiro. E aquilo foi um aprendizado. E quando você chega para viver a vida de casado, é um outro aprendizado. Não adianta você querer viver os aprendizados da vida de solteiro na vida de casado. Há toda uma humildade no sentido de que a gente precisa aprender de novo a como lidar com isso. A mesma coisa que eu falando com relação ao filho, né? Se o filho quer ser um filho mais maduro, mais responsável, mostrar que ele tá mudando dessa fase da infância para a maturidade, é importante romper, então, né, com tudo aquilo que é da imaturidade e ter um tempo ali de aprendizado na maturidade. Tá? Então, de qualquer forma, essa metáfora do morrer para a vida velha e nascer para a vida nova, ela está valendo. Então, um outro exemplo. Se eu desejo ser uma pessoa mais humilde, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar morrer dentro de mim o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, que é o texto que está lá em Colossenses 3,5, quando ele fala de deixar morrer a velha natureza, tá? Por exemplo, se eu desejo abandonar o vício, eu preciso deixar morrer dentro de mim a pessoa emocionalmente machucada que eu sou. Eu falo que o vício tem muito a ver com traumas emocionais fortes, né? O vício, qualquer tipo de vício, seja ele o álcool, as drogas, a comida, os medicamentos, enfim, qualquer tipo de vício, jogo. O vício ele tem uma característica interessante, que a intenção do vício é me tirar da realidade, é me colocar num mundo de satisfação e de prazer, mesmo que aquilo vire um pesadelo depois, né? Mas isso está extremamente relacionado com os nossos traumas emocionais. Né? Quem que precisa fugir? Precisa fugir do quê? Precisa fugir de uma dor, precisa fugir de um sofrimento interno que é muito intenso, e aí a pessoa acaba, então, encontrando uma escapatória no vício. Então, se eu quero deixar o vício, não adianta, até vou falar uma coisa aqui, né, para quem lida com isso, não adianta colocar a pessoa num centro de recuperação, porque o que vai acontecer na maior parte das vezes? Algumas pessoas têm uma recuperação muito boa, mas é um índice muito pequeno. Na maioria das vezes a pessoa se abstém da droga, do vício durante o tempo, depois ela volta. Por que ela volta? Porque muitas vezes aquele sofrimento interno não foi aplacado, não foi tratado, né? Então, se eu desejo abandonar o vício, o que eu preciso fazer? Eu preciso me propor a tratar emocionalmente os meus traumas, as minhas dores emocionais. Porque se eu conseguir superar os meus traumas emocionais, as minhas dores emocionais, eu certamente vou conseguir superar também o vício, tá? Senão não adianta, senão eu vou virar aquele viciado reincidente, né? Para, volta, para, volta, para, volta. E se eu desejo realmente amar as pessoas como Cristo amou as pessoas, eu preciso deixar morrer dentro de mim a raiva que eu sinto, né? Eu preciso deixar morrer a amargura, o ódio, o ressentimento, o meu preconceito com relação às pessoas. Então, para que algo de novo nasça dentro de mim, eu preciso deixar que algo velho morra. Então, a morte, nesse sentido, ela é muito positiva, porque a Bíblia está enxergando a morte como o fim de algo que precisava ser deixado para trás. A Bíblia está enxergando a morte como uma oportunidade de começar de novo. Ó, acabou aqui, daqui para frente começa de novo. Basta você imaginar a vida de um criminoso, alguém que cometeu um crime. Ele foi lá, né, foi sentenciado, pegou cadeia, pagou a sua dívida. Quando ele sai, ele não quer, né, muitas vezes ele não quer continuar a vida de criminoso, ele quer começar uma nova vida. Então ele precisa deixar aquela vida do crime para trás e começar, então, uma vida nova, né? E Colossenses 3, de 5 a 10, que eu não vou ler aqui, depois você lê em casa,
ele vai dizer exatamente isso, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para que isso aconteça, né? Então, se a gente está falando de morte, a gente está falando de morte, de vida, como é que a gente mantém algo vivo? Para você manter algo vivo, uma planta, por exemplo, você precisa regar esta planta, você precisa alimentar essa planta. Se você esquecer a plantinha lá no vaso, sem dar para ela nada, tá? Ela vai morrer. Então a gente está pensando o seguinte, que nós conseguimos manter vivo dentro de nós aquilo que nós alimentamos. E lá em Colossenses 3, o apóstolo Paulo ele vai falar, deixai morrer. Deixem morrer. Há coisas, gente, que a gente precisa deixar morrer dentro da gente. Coisas que não nos fazem bem. Coisas que têm atrapalhado a nossa vida. Coisas que têm atormentado a nossa vida. Coisas que têm nos feito sofrer no dia a dia. Esse tipo de coisa a gente precisa deixar morrer. Por exemplo, a gente tem que deixar morrer a nossa alegria, a gente não tem que deixar morrer a nossa propensão, a nossa disposição para perdoar quem erra com a gente. A gente precisa deixar morrer aquilo que é ruim. A gente precisa deixar morrer a vaidade, a gente precisa deixar de morrer o preconceito, a gente precisa deixar morrer o orgulho, a gente precisa deixar morrer os desejos ruins, né? Aquela que a Bíblia chama de pendor da carne, né? Tudo aquilo que puxa a gente para a carnalidade, não para a espiritualidade. E o que é? E quando Colossenses 3,5 diz assim, deixai morrer, o que ele está sugerindo para a gente? Não alimentem mais essas coisas. Não alimentem mais. Sabe? Às vezes a gente alimenta, né? Por exemplo, a mágoa, o ódio. Quando eu me recuso a perdoar alguém que me fez um mal, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando o ressentimento, a mágoa. Ao me recusar a fazer aquilo que Cristo ensinou, que é perdoe e ame os seus inimigos, trate bem os seus inimigos, ao me recusar a fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando a carnalidade, né? Estou alimentando a carne, eu estou alimentando o velho homem, eu estou alimentando a velha vida. Se é isso que eu estou alimentando, é isso que vai ser forte em mim. O que é forte em mim? O que eu alimento. Qual é a plantinha que mais cresce no meu jardim? Aquela que eu dou água. Se eu não der água, né? Se eu dou água para uma e não dou água para as outras vão morrer. Essa vai ficar forte, ela vai crescer, vai ficar forte. Né? Então, temos que deixar de alimentar essas coisas. Então, vejam como é difícil isso, né? O Senhor Jesus ele vai dizer que eu preciso perdoar aqueles que me ofenderam e ser bom com quem e ser bom para com os meus inimigos. Então você olha para isso e fala, nossa, que coisa injusta, né? Que coisa difícil de fazer. Eu acho que esse tipo de coisa é só para pessoas super espirituais. Não é, gente. É uma questão de nós nos propormos a viver assim. Eu tenho para mim o seguinte, que quando o Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus, né, isso eu posso falar, ele é o meu Senhor. Quando o meu Senhor Jesus diz para mim assim, perdoe e trate bem o seu inimigo, eu não questiono. Eu vou perdoar e vou tratar bem o meu inimigo. E aqui eu vou dizer, eu vou perdoar mesmo sentindo vontade de não perdoar. Eu vou perdoar mesmo sentindo raiva do outro. Eu vou falar, Senhor, eu tô com raiva dele, mas eu vou deixar isso para trás, né?
a vingança pertence ao Senhor, eu não vou me meter nisso, ou eu vou perdoar e vou tratar bem o meu inimigo. Pronto. Para mim, não tem o que discutir. Se o meu Senhor disse que é para fazer assim, é assim que eu vou fazer e pronto, acabou. Eu não discuto com o que ele, né, o meu Senhor diz. Se eu discutir, gente, ele não é meu Senhor. Ele é um meu igual. A gente vai bater boca, né? A gente vai argumentar. Não, mas quando o meu Senhor fala, cabe a mim obedecer. Prontamente obedecer. Porque eu confio na sabedoria dele, eu confio na sapiência, eu confio no amor dele, eu confio na perfeição dele, na justiça dele. Então, para mim é o seguinte, se ele diz perdoe e trate bem o seu inimigo, não tem conversa, não tem discussão, é isso que eu vou fazer. Então, ao fazer isso, né, mesmo sem sentir vontade, mesmo, né, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu estou começando a alimentar o que é bom na minha vida. Eu estou alimentando a vida nova, eu estou alimentando um novo jeito de viver. E a partir do momento que eu começo a alimentar, né, aquele novo jeito de viver, começo a alimentar a nova vida, começo a alimentar novos comportamentos, novas visões de mundo, tudo isso vai começar a florescer, tudo isso vai começar a crescer e a dar frutos. Então, não adianta você querer ver fruto de uma coisa que você não alimenta, você precisa alimentar. Então, vamos fazer o seguinte, se o que tem dado fruto na sua vida é a vida velha, são os comportamentos ruins, é porque você está alimentando, e é óbvio que está alimentando, essa coisa ruim vai florescer e vai dar fruto. O que você vai fazer? Você vai parar de alimentar o que é ruim, você vai parar de alimentar o que é velha vida, você vai parar de alimentar o que é comportamento reprovável, você vai alimentar aquilo que o Senhor Jesus diz que é para alimentar. Então eu vou alimentar o perdão, eu vou alimentar a compaixão, eu vou alimentar a bondade, eu vou alimentar a língua que não fala mal dos outros, eu vou alimentar o olhar santo, eu vou alimentar a bondade, eu vou alimentar a justiça, eu vou alimentar o que é belo. E essas coisas vão começar a florescer na sua vida. Entende o raciocínio? Então, é isso mesmo. A morte é vista, né, na Bíblia como uma metáfora, no sentido de que há coisas que a gente precisa deixar morrer para que outras que são boas, necessárias e importantes comecem a florescer e aquilo que floresce dá fruto. Então, você quer ver fruto na sua vida? Comece a alimentar o que é bom. Comece a alimentar o que é decente, o que é justo, o que é verdadeiro. E tudo que não for justo e verdadeiro, tudo aquilo que não for bom, que não couber dentro do amor, deixe de alimentar e você vai ver essas coisas morrerem na sua vida, tá bom? Então fica a dica, tá aí uma boa reflexão para a sua semana. Tente pensar então, não é mesmo? Ao longo dessa semana, quais são as coisas ruins que eu posso deixar morrer, que eu posso deixar de alimentar para que elas sequem, né? E quais são as coisas boas que eu posso passar a alimentar, por exemplo, como um bom e robusto, né, senso de gratidão. Será que eu começar a alimentar a gratidão, será que a gratidão vai florescer e vai dar fruto na minha vida? Pense nisso, né? Então você tem que experimentar. O que eu falo aqui, gente, eu não falo porque eu li num livro, eu falo porque eu experimento na minha vida. Eu experimento na minha vida obedecer ao meu Senhor. Eu experimento na minha vida, né? Eu experimento toda semana viver a vida mais justa que eu possa viver, né? Dentro da limitação e da imperfeição de quem eu sou. Eu procuro viver a melhor vida que eu posso viver. Eu procuro sempre, né, não alimentar o que é ruim, mas regar e alimentar aquilo que eu quero ver crescer e florescer na minha vida. E você pode fazer o mesmo. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus, tá bom? Então fica a dica, pense aí nas coisas que a gente precisa deixar morrer para que outras possam florescer e dar fruto na nossa vida. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa inspiração que a Tua Palavra nos traz, somos gratos por ela. Pedimos que o Senhor nos dê aí a sabedoria que a gente precisa, a sabedoria necessária para colocarmos para morrer, ó Deus, para que nós saibamos aquilo que nós precisamos deixar morrer na nossa vida e para que saibamos também com clareza todas as coisas que nós precisamos alimentar a nossa vida para que elas possam florescer e dar fruto no tempo devido. Ajuda-nos a viver uma vida cristã verdadeira, ajuda-nos a viver uma vida cristã prática, que as pessoas de fora olhando possam ver alguma diferença em nós, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor seja com os enfermos da nossa comunidade, que o Senhor olhe e vele por eles, que o Senhor traga cura em nome de Jesus, que o Senhor lembre, ó Deus, de cada família dessa nossa comunidade, de cada filho e filha querida do teu coração, ó Pai, que está nessa comunidade, que ao longo dessa semana passa por necessidades, por lutas, por preocupações, por dificuldades, ó Pai. Ó Senhor, traz a tua resposta, traz o teu livramento, dá conforto, dá segurança e tranquilidade aos nossos corações. Primeiro de sabermos que o Senhor está conosco nas nossas lutas e também de saber que o Senhor tem a melhor resposta para tudo. Ajuda-nos a encontrar a alegria da tua resposta, Pai, a alegria do teu socorro nas nossas vidas. Guarda-nos e livra-nos do mal ao longo dessa semana, livra-nos dos perigos desta vida, livra-nos, ó Deus, dos homens de intenção ruim, livra-nos, ó Deus, das ciladas contra a nossa alma, ajuda-nos a viver uma semana rica e abençoada na Tua santa presença, uma semana regada em amor, em alegria, em satisfação, em suprimento, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Que o Teu nome seja, Senhor, eternamente louvado e exaltado, pois como diz a palavra, e eu acredito, o Senhor é um único digno de total adoração, de total louvor e de receber honra da nossa parte. Então receba, ó Pai, a honra que te prestamos, receba o nosso louvor ao Teu nome santo, a Tua grandiosidade em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça imensurável de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, sobre a vida de toda a Tua igreja que se reúne debaixo do Teu nome, agora e para todos sempre. Amém. Queridos, até quinta-feira na nossa live. E para quem não participa da live, domingo de novo mais uma mensagem, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida.